E aí, gente, beleza? Potências com expoentes inteiros. O que é isso? Quer saber como é? Solta a vinheta, vem comigo! Pois é, galera, quando se trabalha com potência, você tem que perceber que os expoentes podem aparecer com números diferentes. Inclusive números que você tem, por exemplo, números inteiros que podem ser números positivos e negativos, 2 elevado a 2, mas eu poderia ter também 2 elevado a menos 2. São expoentes chamados expoentes inteiros, porque são números inteiros, são números que não são na forma de fração. Podem ser positivos ou podem ser negativos. A gente já aprendeu bastante coisas quando se fala de expoente quando ele é positivo. Mas o que será que acontece quando eu tenho expoente negativo? É essa a ideia que nós vamos treinar agora um pouquinho também em relação a essa matéria tão importante que são as potências. Então venha comigo, olha só aqui algumas situações para a gente entender melhor. Vou apagar aqui, olhando para a lousa que está aí, para você bonita, espelhada. Olha o que é que tem ali, ó. 2 elevado à terceira potência. A gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Está ali o exemplo perfeito. Mas se eu trabalhasse com essa situação e fosse diminuindo os expoentes, por exemplo, ó, 2 elevado à terceira dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Beleza. E se eu fizesse 2 elevado a 2, eu diminuí 1 no expoente, ficaria 2 vezes 2, que dá 4. E se eu pegasse e agora diminuísse mais 1 no expoente, ficaria 2 elevado a 1, que dá 2. E se eu diminuísse mais 1 no expoente, ficaria 1 menos 1, que daria 0. Opa! Então aí você já percebe que deu um resultado estranho. 2 elevado a 0, o resultado deu 1. Já a gente vai ver como é que funciona isso aí melhor. Tiro menos 1 de novo, vai ficar 2 elevado a menos 1, porque 0 menos 1 dá menos 1. E 2 elevado a menos 1 deu uma fração. O que acontece aí, professor? Bom, aqui alguns detalhes que você já tem nessa faixinha meio alaranjada. 2 elevado a 1, primeira situação que você tem que gravar aí na sua mente, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A gente poderia dizer que isso é um tipo de propriedade para facilitar a nossa vida. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outra situação que a gente tem que colocar na nossa mente, todo número elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Eu vou explicar rapidamente. Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Bom, para aparecer um número elevado a 0, eu tinha que ter uma situação pelo menos assim, ó, 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Né? A gente sabe que a gente faz o que com isso daqui? A gente sabe que são 2 números iguais. Se eu fosse fazer a conta normal, aqui eu teria 4. E aqui eu também teria 4. E 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Bom, então o resultado disso daqui também tem que dar 1. Mas se a gente aplicar a propriedade, sabe como é que vai ficar? Ó? 2 elevado a 2 menos 2, 0. Por essa ideia, 2 elevado a 0 tem que ser igual a 1. Você poderia pensar até na forma de divisão, ó. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Qualquer número dividido por ele mesmo tem que dar quanto? 1. Mas se a gente aplica a propriedade aqui, vai dar 2 elevado a 0, porque na divisão você subtrai os expoentes. E todo número elevado a 0 vale 1. Essa é uma regra importante, tá? Então já vimos 2 coisas aqui que vão nos ajudar a entender o processo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Mas se aparecer o expoente negativo, professor, o que a gente faz? Essa é a parte que a gente vai ter que trabalhar juntos aqui, ó. A regra que a gente vai aprender é a seguinte: expoente negativo, a gente vai falar assim, expoente negativo, a gente tem que inverter a fração. Como assim? Todo número, ele é uma fração. Se não tem denominador, a gente sabe que o denominador vale quanto? 1. E como é que se inverte uma fração? Inverter uma fração é aquilo que era o numerador
se transforma no denominador. E o que era o denominador se transforma no numerador. Então, se aparecer um expoente negativo, a gente tem que inverter a fração para tornar o expoente positivo. E o contrário também é válido. Se você quer que o expoente fique negativo, você inverte e aí ele vai ficar negativo. Então, quando eu inverto a fração, eu estou modificando o expoente de negativo para positivo. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Quem era o numerador? Era 2, virou denominador. Quem era o denominador? 1, virou numerador. E aí, o expoente fica 1, positivo. Professor, não entendi muito bem. Vem comigo, olha a outra situação. Eu vou pôr aqui, ó, 3 sobre 2 elevado a menos 2. O expoente está o quê? Negativo. Quando o expoente está negativo, o que eu faço? Inverto a fração para que o expoente fique positivo. Inverter é trocar de lugar o numerador e o denominador. Então, o resultado disso vai ser o seguinte, 2 sobre 3 e o expoente que era negativo fica positivo. Melhorou agora, né? Então, quando aparecer um expoente negativo, você inverte a fração para que o expoente fique positivo. Se aparecer um número elevado a zero, você já sabe que o resultado tem que dar quanto? Tem que dar 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. E se o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essas 3 propriedadezinhas, elas são importantes e necessárias, tá? Tá aqui um resumo para você dar uma treinadinha e saber que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se o expoente for negativo, a gente faz o quê? Inverte a fração para que o expoente fique positivo, ok? 3 coisinhas importantes dentro das propriedades da potência. Ficou com alguma dúvida? Já sabe o que fazer, né? Aperta o replay, volta essa aula, assiste de novo e eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas e vai aprender. Vem comigo, vem com a gente, aperta o replay. Tchau!